mais fácil de compreender quando nós comparamos com o mundo em que nós estamos vivendo. Foi exatamente isso que Jesus fez. Ele apontou para as coisas que aquele povo conhecia e então ampliou e multiplicou isso exponencialmente. Dessa forma, gente, fica muito mais fácil entender o que virá. Então, basicamente, Jesus descreve o holocausto final, não somente para judeus, mas para os cristãos também e para o mundo todo. Tá? Então, embora os crentes que Jesus está endereçando as suas palavras sejam os que se converteram na tribulação, como também os judeus, né, que vão se converter por conta da pregação dos 144 mil judeus, as duas testemunhas, né? Existem muitas lições importantes que valem até para nós que estamos vivendo no período antes dessas coisas acontecerem, tá? Jesus ele apresenta, na verdade, 12 chaves importantes para a sobrevivência nesse tempo. Eu quero começar com um pouco de história, tá? Para o entendimento que virá. Vamos fazer um comparativo aqui. O Holocausto de Hitler foi o evento mais horrendo na história da humanidade. 6 milhões de judeus foram mortos simplesmente por serem judeus. Mataram porque você nasceu judeu. Aproximadamente 1,5 milhão de pessoas morreram somente em Auschwitz, que é um campo de concentração lá na Polônia, dos quais 1,2 milhões eram judeus. Isso significa que 1/5 dos 6 milhões de judeus exterminados por Hitler morreram em Auschwitz. Tá? Outros grupos também morreram, incluindo prisioneiros políticos, os próprios poloneses, né, os soviéticos, os ciganos e pessoas com problemas físicos e prisioneiros por conta de questões de fé ou religiosas. Né? Então, pessoas que se opuseram ao Hitler morreram também. Mas a grande maioria, do 1,5 milhão, 1,2 milhões eram judeus. O complexo, gente, tinha 3 campos e pelo menos 3 subcampos que foram construídos fora da cidade de Oswiecim, um local muito isolado entre os anos de 1940 e 42. Ou seja, esse campo de concentração, ou todo o complexo, foi construído entre os anos 1940 e 42. Eles tinham aproximadamente 1.000 pessoas cremadas por dia. A última pessoa cremada, olha que detalhe interessante isso aqui, tá? Foi em 27 de janeiro de 1945. Isso aconteceu exatamente em 1.242 dias, ou seja, 42 meses ou 3 anos e meio. Uau! Nós sabemos que a grande tribulação será exatamente isso, 42 meses ou 3 anos e meio. Parece que o diabo já quis, né, de alguma maneira, deixar a sua marca, dizendo, ó, eu já vou matar durante 42 meses os judeus, né? Então, 1,2 milhão de judeus morreram. Muitos estudiosos acreditam que a primeira metade da tribulação será aparentemente normal. É a segunda metade da tribulação que vai ser terrível. Quando eu digo normal, vai ter catástrofes, tudo isso, mas ainda vai haver um certo acordo de paz, porque o anticristo vem propor a paz, né? Então, é importante saber que durante a primeira metade da tribulação, o anticristo protegerá os judeus. Tá? Ele fará um acordo de paz que vai envolver judeus, cristãos e muçulmanos. Auschwitz abriu as portas para a morte através da câmara de gás no dia 3 de setembro de 1941. E os soviéticos fecharam o campo de Auschwitz em 27 de janeiro de 45. Ou seja, 42 meses ou 3 anos e meio. Mas vamos fazer uma comparação aqui dos horrores de Auschwitz com a grande tribulação. Porque o holocausto final será tão terrível que o próprio Deus terá que interrompê-lo. Senão, nenhum ser humano ficaria vivo. Ele diz, nem mesmo os escolhidos. Tá? Então, o período da tribulação, gente, a população do mundo
vai ser por volta de 6,4 bilhões de pessoas. Isso aqui, obviamente, eu estou fazendo uma conjectura, né? Vamos supor que no dia do arrebatamento tenha 7,4 bilhões de pessoas, 1 bilhão de pessoas foram arrebatadas e sobrou aí 6,4 bilhões. 3,2 bilhões de pessoas morrem. É isso, metade da população vai morrer, tá? Alguns vão morrer de fome, outros por desastres naturais, outros pela ação da besta, do anticristo. Isso dá aproximadamente 2,5 milhões de pessoas que vão morrer por dia, comparado com 966 morrendo por dia em Auschwitz. Agora, uma pergunta aqui, como é que eles vão enterrar os corpos? Não vai dar para enterrar. Como eles vão enterrar o equivalente a 11 vezes a população dos Estados Unidos e 16 vezes a população do Brasil? Na grande tribulação, 2,5 milhões de pessoas vão morrer todos os dias, por 42 meses. Em Auschwitz, menos de 1.000 pessoas. E já foi o pior horror da história. Nós estamos falando de um período da história que jamais existiu igual. Se nós colocarmos de uma maneira assim explícita, isso fica muito impressionante. Eu estou fazendo essa comparação porque até hoje o mundo fica abismado com tudo aquilo que foi. Né? Quando as pessoas visitam esses campos de concentração, eles voltam pesados, porque é terrível você saber que lá morria 1.000 pessoas por dia, né? Aproximadamente. Se nós colocarmos todas as pessoas que morreram por dia em Auschwitz, 966, e compararmos com a Grande Tribulação, significa esse montante de pessoas em Auschwitz por dia em 30 segundos. Vocês entenderam a comparação que eu estou fazendo? O número de pessoas, 966, que morriam em Auschwitz por dia, na Grande Tribulação vai morrer em 30 segundos. É aproximadamente 2.500 vezes mais o número de pessoas por dia. Então, a cada 30 segundos, quase 1.000 pessoas vão morrer. Eu vou dar um quadro mais específico para vocês. Uma em cada 2 pessoas vão morrer, tá? Isso significa que ou elas vão morrer por guerra, ou por fome, ou por causa das bestas fera, outras vão morrer instantaneamente com alguma catástrofe, outras vão ser mortas lentamente agonizando. Mas 50% da população da Terra vai morrer. A Bíblia diz em Apocalipse que primeiro vai morrer 1/4 da população da Terra e depois vai morrer 1/3 da população que sobrou. Eu vou fazer uma conta aqui para vocês entenderem que eu estou falando de verdade. Vamos supor que eram 8 bilhões, tá? Eu falei 6,4, mas eu vou arredondar para 8 para ficar mais fácil a soma, tá? Imagine que o mundo tem ali sobrando 8 bilhões de pessoas. Quando morrer 1/4, vão morrer quantas? 2 bilhões de pessoas. Sobram quantas? 6 bilhões de pessoas. Depois vai morrer 1/3 desses 6 bilhões. Quanto que dá? Mais 2 bilhões. Então, inicialmente tinha 8 bilhões, morreram 4 bilhões, ficou metade, 4 bilhões. Metade da população da Terra. Mas, além disso, a Bíblia diz que 1/3 de toda a vegetação será queimada. Você imaginou 1/3 da vegetação da floresta amazônica ser destruída? Então, está falando de tudo que é verde, de toda a vegetação rasteira, de mato, de grama, de toda a árvore, de todo o verde será destruído. Apocalipse 8:7 diz assim: o primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo de mistura com sangue, e foram atirados à terra. Foi então queimada a 1/3 parte da terra e das árvores, e também toda a erva verde. O sol e a lua escurecerão, e a natureza se revoltará. Apocalipse 8:12 diz: o quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a 1/3 parte do sol, da lua e das estrelas, para que a 1/3 parte delas escurecesse e na sua 1/3 parte não brilhasse tanto o dia como também a noite. Literalmente vai perder 1/3 da luminosidade do céu, ou do sol e também da lua. Em quarto lugar, o poço do abismo será aberto.
e locustas do tamanho de gafanhotos virão para a terra. Essas locustas, elas vão ferroar os homens como escorpiões, e este tormento durará 5 meses. E a Bíblia diz que os homens vão pedir para morrer, mas Deus não os deixará. Apocalipse 9, de 3 a 6 diz: também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhes dado poder como os que têm os escorpiões da terra. Quem já foi picado de escorpião sabe que é uma dor lancinante, né? E foi-lhes dito não causasse dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Foi-lhes dado não que os matassem, e sim que os atormentassem durante 5 meses. E o seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere alguém. Naqueles dias os homens buscarão a morte e não acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. Aqui claramente Deus está protegendo os salvos. Eles não vão poder ferroar aqueles que têm o selo de Deus. Só vão ferroar aqueles que têm a marca da besta. Eu fiquei pensando aqui outro dia, como é que isso poderia ser, né? Talvez, eu creio que isso aqui pode ser meramente espiritual e de fato vem demônios, né, que vão possuir alguns bichos, aí, essas locustas, e podem causar essa dor durante 5 meses. Mas imagine que aquele nanorobô, a marca, né, que significa introduzir aí um dispositivo eletrônico, imagine que isso cause algum tipo de infecção, algum tipo de reação alérgica e as pessoas passem a ter uma dor lancinante, até úlceras no seu próprio corpo. Não sei. O fato é que as pessoas vão querer morrer e não vão conseguir morrer. Por isso que eu acho que é uma coisa espiritual mesmo, né? Porque uma pessoa poderia pegar um revólver e dar um tiro e morrer. E aqui, claramente, Deus não vai permitir que as pessoas morram para poder sofrer durante esses 5 meses. Haverá fome em todo o mundo, de maneira como nunca houve na história, gente. Apocalipse 18:8 diz: por isso, em um só dia, sobrevirão seus flagelos, morte, pranto e fome, e será consumida no fogo, porque poderoso é o Senhor, Deus que a julgou. Fome no mundo inteiro, né? Imagine, quando o verde é queimado, uma terça parte dos verdes, as colheitas, vai faltar alimento, as guerras que acontecerão também acabarão com os alimentos, ou seja, vai ter fome, as pessoas vão ter vontade de comer até os cadáveres que vão ser mortos, né? Haverá também uma guerra mundial tão sangrenta que o sangue dos mortos fluirá por 320 quilômetros e chegará até o freio dos cavalos no vale de Jezreel. Esta será a batalha do Armagedon. Apocalipse 14:20 diz: e o lagar foi pisado fora da cidade. A cidade é Jerusalém, né? E correu sangue do lagar até os freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estágios. Eu fiz a conversão, dá aproximadamente 320 quilômetros. Só tem um lugar em Israel que é possível você botar tanta gente assim, que é no Vale de Jezreel, ou o Vale de Esdraelon, ou o Vale do Armagedon. Em outras palavras, gente, durante a grande tribulação, quanto mais pessoas houver no mundo, mais pessoas morrerão. Então você compreende a razão porque Deus se refere ao arrebatamento como a bendita esperança? Porque a tribulação vai ser muito terrível, gente. A Bíblia diz, lá no livro de Tito, que a vinda de Jesus é a nossa bendita esperança. Bendita porque vai nos livrar, né, dessa tribulação terrível, né? Então, Jesus fala aos seus discípulos que eles têm que orar e vigiar para que não tenham que passar por essas coisas. Presta atenção, presta muita atenção nesse texto. Este texto, eu continuo estudando sobre o tema do arrebatamento, do Apocalipse, mas lendo este texto outro dia, na minha devocional, eu falei, meu Deus, eu nunca tinha visto esse texto. E esse texto é uma promessa de Jesus que os crentes podem escapar da grande tribulação. Lucas 21, 34 a 36, diz assim: acautelai-vos por vós mesmos,
para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia e da embriaguez e das preocupações desse mundo. Olha, Jesus está dizendo, olha, vocês orem e vocês vigiem para que o seu coração não fique sobrecarregado, né? Que eles não sejam tentados ao ponto de cederem, né? Com o quê? Com as consequências da orgia. Então ele fala do pecado, da imoralidade, da embriaguez, pecado da carnalidade e das preocupações desse mundo. Isso aqui é materialismo. Aquele camarada que só vive nesse mundo para ganhar dinheiro, ouvir o metal. E a gente está vendo isso até dentro das igrejas, as pessoas só falando de dinheiro, como ficar rico, como ganhar dinheiro. Ó, pega o código aí, cuidado, Jesus está dizendo, orai e vigiai para que vocês, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações desse mundo. Então, de novo, imoralidade, carnalidade e materialismo. Aí ele diz assim, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço, pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Vigiai, pois, a todo tempo, orando para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Gente, Lucas 21 é o capítulo que fala da grande tribulação. Jesus está dizendo, olha, orem e vigiem para que esses pecados não dominem vocês. Orgia, imoralidade, bebedices, carnalidade, outros pecados de carnalidade e as preocupações com essa vida, ou seja, materialismo. Por quê? Vigiai a todo tempo orando para que possais escapar de todas essas coisas. Do capítulo, até antes dele falar isso, ele está falando da perseguição, da morte, entendeu? Escapar dessas coisas que tem de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Eu creio que isso aqui está se referindo ao escape que aqueles que se santificam, esperando a vinda do Filho do Homem, terão para não ter que passar por todas essas coisas. Então, muita gente me pergunta diariamente, pastor, o que eu faço para me preparar para o arrebatamento? Jesus ensinou aqui, orai e vigiai todo o tempo, para que vocês não caiam nas tentações desses pecados. Orgias, e aí entra nisso tudo, todo tipo de imoralidade. Bebetizes, eu entendo aqui como os pecados da carne. E por último, as preocupações com as coisas dessa vida, ou seja, materialismo, só pensar em dinheiro, só pensar em ganhar as coisas dessa vida. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E aí ele diz, orai e vigiai todo o tempo, para que possais escapar de todas essas coisas. Queridos, escapar das coisas não é estar no meio das coisas e ser protegido, é escapar delas. Quem escapa não está presente. Quem escapa foi levado pelo Senhor, estar em pé diante do Filho do Homem. Então, mais um texto, eu já tenho muitos outros, mas este texto foi para mim uma grata surpresa, porque recentemente eu, lendo e fazendo meu devocional, eu descobri esse texto que tem todo o sentido de falar que nós podemos ser livres desses 7 piores anos da história da humanidade, se nós consagrarmos a nossa vida e andarmos na palavra de Deus. Amém?